E eu aqui, e hoje estamos aqui para falarmos do filme Clube de Caça, filme dirigido pela Elizabeth Blake Thomas. E, bom, o filme saiu em 2023, mas antes de a gente falar sobre o filme, eu peço para você dar um like, se inscrever e apertar no botão do sininho para ter mais notificações. E é isso aí, então vamos lá. Bom, o Clube de Caça é um filme de terror, né? É um filme que estaria na classificação de terror aí. E ele trata de um grupo de homens que capturam mulheres e caçam elas. E esse é a premissa do filme, assim. O filme tem toda uma introdução no primeiro ato ali pra você introduzir exatamente qual que é o contexto daquilo ali, mas ainda assim a premissa mais, o núcleo da premissa é essa e fica muito claro razoavelmente rápido, né? O comecinho do filme, a abertura do filme, ele entrega um pouco do que vem aí pela frente. Então eu não vou nem falar do começo do filme, porque a primeira cena que o filme tem, as primeiras cenas ali que o filme tem, já dão um spoiler do que vai acontecer depois. Então eu vou tentar ignorar elas aqui para essa análise para ficar mais bacana, né? E bom, o que a gente tem aqui que o filme oferece pra gente, né? Com essa premissa tão simples. Bom, a primeira coisa, obviamente, é uma crítica ao masculinismo, né? A crítica à questão ali de machismo e tudo mais. Mas mais especificamente, no caso dos Estados Unidos, há uma cultura mais do sul-americano, né? Que tem essa coisa do machão e tudo mais. E é isso que eles tentam expressar aqui bastante, principalmente com o vilão principal, que é interpretado aí pelo próprio cara ali, o próprio Tropas Estelares, o senhor Casper Van Dien, né? Que é ali o protagonista também do Tropas Estelares lá do primeiro filme, né? E, bom, continuando a partir daí, né? O filme ele é bem violento, assim, ao ponto de ser meio terrível. Só que ao mesmo tempo que ele é bem violento, é uma coisa bem legal. Essa parada de eles mostrarem os caras muito bobões, assim. Que ao mesmo tempo que eles são meio bobões, eles sabem fazer coisas específicas de caça, não sei o que, sabem organizar essa coisa bizarra ali que eles organizam, né? Então, eles são uns babacas por causa de sua própria moralidade. E isso cria uma tensão maior, porque mostra que eles têm alguma competência razoável, eles só são caras absolutamente imbecis em relações sociais e tudo mais, né? E tornando eles basicamente sociopatas e tudo mais, né? A crítica é muito óbvia, muito jogada na cara, e aí esse é um dos problemas do filme, assim, é muito... esfrega na tua cara um negócio que parece que é muito inovador, isso que é engraçado, né? Parece que é muito inovador, mas não é. Na verdade, tem muito filme que faz isso, tem muita história que faz isso, tem muito quadrinho, tem muito tudo que tem essa abordagem de que pra mostrar uma coisa você esfrega na cara da pessoa. E esse esfregar na cara acaba se tornando tosco, né? Acaba se tornando um negócio sem nenhuma classe, nenhum tipo de desenho ali que funcione exatamente. Então tem essa questão. No entanto, né, depois da metade do segundo ato, a gente chega num negócio um pouco diferente. E aí talvez eu tenha que falar de spoilers, mas eu vou segurar ainda mais um pouco. Eu vou primeiro analisar o filme todo, daí no final eu falo de spoilers. E, bom, a direção do filme. O filme é muito escuro, isso me irrita bastante. Em vários momentos, nitidamente, não tem necessidade de ser tão escuro assim. E dificulta um pouco pra ver o que vem da onde. Só que não é tão terrível assim. Obviamente o filme não tem o maior orçamento do mundo, então apesar de ter muito gore, eles ainda assim tentam maneirar pra ficar dentro do orçamento do que o filme pode oferecer, né? Então faz sentido, né? E eles não tentam fazer um negócio, a diretora aqui não tenta fazer uma coisa tão crua assim, né? Ela tenta fazer um negócio um pouco mais classudo aí nesse sentido. Então é interessante, é utilizado bem os recursos que tem. Então a violência ela é realista, ela não é cartunesca, e em troca tem relativamente pouca violência. É claro, realista dentro do contexto de orçamento desse filme, dentro do que é possível se fazer aqui, né? Eu sempre levo isso em conta, então tem isso daí. O roteiro aqui, ele não é muito interessante, assim, porque a premissa pra, digamos assim, pra Cassandra, como que é o nome da mulher? Eu acho que é a Cassandra. Aqui ela vai pra ilha ali pra ser a protagonista a princípio, né? E também a amiga dela, que também eu acho que é namorada também, mas já vou entrar nisso no final ali quando a gente for falando de spoilers. Apesar dela ter ido ali pra ilha ali porque convidaram ela e tal, pareceu um convite muito jogado. Eu acho que ninguém iria pra uma situação dessa por um convite jogado. Pareceu esquisito. Mas eu também não sei dizer, é um contexto de pessoas com muita grana nitidamente no contexto do filme, então não sei dizer se isso faz sentido ou não. Então só soa esquisito, sabe? A gente tem ali o filho do vilão principal, né? Que tem aí suas questões em relação à sexualidade, que, bom,
complicado ali. Ele tenta forçar o filho dele a ser o machão, não sei o que, a ser o machão escroto, e o filho dele não é exatamente isso, mas ao mesmo tempo o filho dele também não é exatamente um ser humano muito bacana. Então fica esse negócio que tem tons de cinza ali, e o fato de ter tons de cinza ajuda bastante o enredo do filme. Não prejudica nada em torno dele. Aí, dito tudo isso, né, o filme tem uma trilha sonora que funciona ok, mas às vezes fica fora de tom. Então é basicamente isso. A direção é razoavelmente competente, a violência é razoavelmente competente, que eu digo assim, você entende o que está acontecendo, você entende a gravidade da violência, você também não tem a violência, apesar de ser, como eu falei, brutal, ela é dentro do tom do que o filme permite de orçamento, né? Não tem gore muito cartunesco nem nada assim, então é bem interessante. Agora, tem uma coisa aqui que o filme, ele digamos assim, subverte ali a partir da metade do segundo ato, né? O que o filme subverte ali é que vem a questão dos spoilers. Então, por isso, eu vou dizer aqui, eu recomendo esse filme de forma mediana. É um filme mediano. Eu não vou dar a nota exata você vai ter que assistir o filme e voltar aqui, então, se você quiser, né? Mentira, vamos lá. A nota para esse filme vai ser 6 de 10 também. Não é um filme absolutamente excelente, ele não tem nada que se destaque muito, exceto essa coisa que eu vou falar agora, né? Mas também a primeira parte ela é tão demora tanto para chegar nessa parte, digamos assim, mais satisfatória, digamos assim, que acaba ficando meio maçante às vezes, né? Eu acho que é muita enrolação ali no começo para chegar de fato onde o filme quer chegar. Então, é por isso que ele não ganha um 7. É só por isso. Senão ganha um 7. Então, assim, ele tá quase no 7, mas não é um 7. E, bom, pra quem não liga pra spoilers, então agora vem os spoilers que são necessários aqui pro contexto geral da crítica fazer mais sentido. A gente tem aqui as duas protagonistas, digamos assim, que eu achei a Cassandra, se eu não me engano é Tessa o nome da outra, que elas caçam esses caras que caçam mulheres. E beleza, né? O que subverte aqui? Elas se tornam as caçadoras. E isso é interessante, porque mostra que já foi um negócio planejado e subverte as coisas. Inclusive, não subverte tanto que elas fazem piadas com o que está acontecendo, elas humilham os caras. Então é muito legal a forma como elas vão reduzindo eles a nada. E é diferente, por exemplo, do Eu Cuspirei em Sua Cova, esqueci o nome agora, o Doce Vingança em português, eu não me lembro exatamente o nome do filme, mas quando eu chegar nesse filme aí, que é um dos filmes mais violentos ever, eu vou comentar melhor. Então ela tem essas coisas aqui e é bom como elas vão eliminando os caras ali na ilha. Então é muito legal isso daí. A forma como eles subvertem isso. Deixa de ser um filme de terror em que só tem vítimas e vítimas e vítimas, e elas realmente voltam, e essas duas realmente planejaram e começaram a revidar e também salvar quem eles podiam ali desse meio terrível. É interessante também que, apesar do filme ele ser um filme com temas pesados e tudo mais, e mortes e tal, ele mantém um grau assim de... como que eu posso dizer? Um grau de naturalidade. Os personagens eles não agem como máquinas, digamos assim, em que estão cumprindo um papel muito fechado, específico. Eles interagem como pessoas interagem, digamos assim. Mesmo quando estão sendo torturados e mortos, etc. Eu estou falando dos personagens que elas vão matando ali no caminho. Outra coisa aqui que acontecem coisas ali mais pesadas no filme que eu não vou comentar. Então assim, não é um filme que é tão recomendado aí para pessoas que não têm estômago assim, porque realmente é um filme bem violento. Eu não vou dizer assim exatamente tudo que acontece, porque o YouTube é pesado aí nesse sentido, mas é realmente muito pesado. Então, dito tudo isso, né, como eu comentei, a nota é 6, faz 6,5, vai, só que eu não dou nota quebrada, então vou dar 6, né, quase 7. Eu só não dou 7, como eu falei, porque eu acho o começo um pouco enrolado e eu não gosto do fato da primeira cena entregar coisas demais. A primeira cena entrega muito e não precisava entregar, sabe? Se não tivesse aquela primeira cena, eu acho que eu daria um 7, mas aquela primeira cena entrega a direção para qual o filme tá indo muito fácil. Então é muito de mão beijada. Muitos filmes de terror tem isso, mas esse filme não é um filme de slasher. Então o filme de slasher funciona assim. Filme desse tipo aqui que quer ter mais suspense, se você entrega ali no começo que as mulheres vão caçar os caras e tal, fica meio tipo assim, e agora eu sei o que vai acontecer, né? Tipo, eu tenho uma noção mais ou menos do que vai rolar a partir daqui. Mas mesmo assim vale bastante a pena. É um filme interessante. A diretora ela mostra um talento muito bom para terror, mostra um talento muito bom também para ironia de personagem, diálogos. Assim, os diálogos são interessantes. Então, é isso aí.
Então, se você gostou do vídeo por algum motivo, razão ou circunstância, eu peço pra você dar um like, se inscrever, apertar no botão do sininho pra ter mais notificações. Caso você tenha assistido o filme aqui, Clube de Caça, por favor, comente o que você acha do filme. E, claro, também olhe os links na descrição ali, que tem links muito legais ali, se você gosta de games. E também tem o link da Twitch, onde eu faço live de jogos também. E também, né, é claro, o Apoia-se. Caso você queira apoiar lá, vai ser muito importante, porque as coisas aqui estão bem difíceis. Então é isso aí. Valeu e até mais!